Na 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 na. Black hole, se eu tô na tribus black hole. Acordo do dream ou black hole. Em qualquer espaço black hole, black hole, black hole. Vamos falar sobre o quê, né? Cinema, né? Cinemas. Uma cena Cinemas. mais leve, descontraída, a princípio. Não queres falar de um dos teus dilemas? Mas já neste episódio? Ah, não. Fazemos o episódio com as duas cenas? Não, podemos falar. Não, só um. Tipo, sem falar sobre cinema. Não faço ideia do que é que vou dizer. Podemos falar sobre o dilema do Attack on Titan, por exemplo, se falares disso. Se a conversa for por aí. Podemos falar disso, é? Então tá, set, action. Action, nós começa tu. Quando é que se corta? Eu começo? Começa sempre eu. Bem, malta, hoje sou eu que tenho que começar. Portanto, está a Estou começar. com vergonha, portanto é... Estás com vergonha? Hoje, Yeah. hoje estamos de lados opostos. Portanto, vamos assumir personalidades diferentes. Não, à partida não. O que é que nos traz aqui hoje? Qual é que é a situação crítica do filme que deixa aquela lágrima no olho? Sobre cinema que vamos falar, não é? Sabes que eu nunca chorei a ver filmes. Nunca chorei a ver filme nenhum. A sério? E mas choras com outras coisas ou tens alguma dificuldade em chorar? Acho que não me lembro da última vez que chorei. Ok. Eu choro bué a ver filmes e é uma sensação que eu gosto. Aquele filme que me bate ao ponto assim de dar uma lágrimazinha. O Braveheart não conta. Do Braveheart conta bué. Não, mas sem ser esse. Mais Sim, algum? choro a ver bué de filmes. Epá, nunca, E séries, emociono-me bué com filmes e séries. nunca chorei a ver filme nenhum. Nunca. Claro que houve filmes que me tocaram, mas nunca ao ponto de chorar. Não sei. Se calhar tenho uma Engraçado. inabilidade em chorar. Mas então que filmes é que. Que filmes é que. São esses os filmes que mais gostas? Os filmes que te fazem chorar? Ou... Não necessariamente, mas eu gosto é da sensação de chorar a ver um filme. É tipo um chorar positivo, não um chorar de raiva ou de angústia, não. É um chorar emocionado e eu gosto dessa sensação. Até porque acho que um bom filme, ou uma série, ou uma peça de arte, um dos principais objetivos, por isso, pelo menos o principal objetivo que eu tenho para mim ao ver essa peça de arte, é emocionar-me, é tocar-me de alguma forma, digamos assim. E isso pode ser de várias formas, pode ser a chorar, pode ser a ficar feliz, pode ser a ficar triste, pode ser a... Mas quando é o chorar em particular, é uma sensação positiva que eu sinto e não negativa. Sim, mas não é preciso chorares Para sentir isso. para sentir. Sim, sim, não é isso que eu estou a dizer. Pode Acho que ser de sim. várias formas. O chorar é uma delas. Mas... Yeah. Que filmes é que te fizeram chorar, sem ser o Braveheart? Porquê é que estás a escolher logo a partir do Braveheart? As pessoas não conhecem Braveheart. Porque eu conheço. Mas Já eu- viste o Braveheart? Não, sim, já vi. E Ok. sei que te faz chorar. Eu quero Sim, sim, realmente saber. Os que me fizeram chorar mais. Sim. Million Dollar Baby. Chorei, dei uma lagrimazinha. Million Dollar Baby. Já te recomendo aí esse filme, é bem fixe. Fala sobre... Quer dizer, assim, já estou a dar spoiler. Pronto, já não vou dizer o que é que fala. É uma história... É com o Clint Eastwood e a gaja ganhou a melhor atriz. Ganhou o Oscar de melhor atriz. É um bom filme. Quem é a gaja? Não sei o nome, mas é uma atriz assim conhecida, pá. Ok. Vão ver, meto aí nos Googles e rapidamente encontram. Chat GPT, já não se usa Google. Pois. Eu já não uso Google. Eu também vou muitas vezes ao ChatGPT, mas às vezes ele mente-me e tal. Depois acabo por ir ao Google lá Não, mesmo a mas- confirmar se está certo. Mas se for um motor de busca, de pesquisa, ele não mente, não é? Acho eu. Não sei. Pois, Quer dizer, eu agora, depende para o que o motor de busca estiver programado, né? Se estiver assim um bocado woke. eu agora uso o Perplexity. Que é outro. Eu conheço. Acho melhor. Mas então, costumas ir ao cinema, nem por isso? Vou menos do que gostava. Acho que também o cenário de filmes ultimamente tem estado um bocado fraquinho. Ok. A última vez que fui ao cinema fui ver aquele filme brasileiro que ganhou o melhor filme estrangeiro, acho eu, Uhum. nos Oscars. Foi bom, foi um bom filme. Não sei se. Pronto, não foi dos filmes mais. Não choraste, não é? Não chorei. não chorei, mas se calhar tu choravas. Foi um filme que é propício a isso. Pois, sabes, mas Mas eu fui sem saber nada, eu não fazia ideia do que é que se tratava o filme, não fazia ideia de nada. Fui completamente sem surpreendido. expectativas. Sem expectativa nenhuma. Não. E gostei, sim. E não sentes, agora também aqui um à parte, mas não sentes que as expectativas
está muito relacionado depois com a experiência que tu vives ao ver o filme ou experienciar uma viagem. Ou seja, eu sinto muito isso. Que tive várias experiências onde eu vou ao cinema regularmente e várias experiências onde eu vou ao cinema e não tenho expectativas nenhuma sobre o filme. Uhum. É mais fácil sair surpreendido, obviamente, não é? Isto está relacionado com expectativas, mas é mais fácil sair satisfeito. Se for um filme que eu for com muitas expectativas, é mais difícil para mim gostar ou não apontar a uma crítica aqui ou ali. Aconteceu muito isso agora nos últimos 2 filmes que fui ver ao cinema. Fui ver o filme do Bob Dylan e fui ver o filme que é o Brutalista, que o gajo ganhou o Oscar melhor ator este ano. Uhum. É um ator que eu gosto. Quem é que ganhou? É o gajo que faz do Peaky Blinders, faz aquele italiano. O Adrian Brody. Yeah, exatamente. Já ganhou 2 Oscars. Sim, já ganhou com o Pianista Yeah. e agora com este que é o Brutalista. Seja bom. E não gostei muito dos 2 filmes, mas lá está, porque também ia com expectativas altas para os 2 filmes. Ficou por ver esse brasileiro que quero ver também. Mas antes de irmos aos filmes, nós aqui mais à frente, se calhar, vamos fazer tipo uma espécie, sei lá, um top 3 de filmes de cada um e porque esse. O que é que o filme representa para nós. Mas eu sempre gostei de cinema. Desde puto, nós falámos aqui já do Braveheart. Eu lembro que tinha pá, aí 8, 9 anos, a primeira vez que vi o Braveheart, tipo num site onde saquei o filme com legendas. Depois ainda era a altura que nós tínhamos de sacar o filme E sincronizar as legendas. e sincronizar as Yeah. legendas, estás a ver? Velhos tempos. E eu sou o irmão mais velho e acompanhei o crescimento dos meus irmãos. Imagina, com 8, 9 anos, a malta tipo ainda não... Para veres um filme e ver as legendas ao mesmo tempo é difícil. É? Já. Pelo menos na geração que eu estou a ver agora, estás a ver? Pois, talvez. E sobretudo numa geração onde a atenção está muito mais dividida, ou seja, onde os estímulos são muito mais rápidos, estás ali a ver um filme, como é o caso do Braveheart, de 3 horas, e ao mesmo tempo estares a tentar acompanhar as legendas, porque é difícil com 8, 9 anos e não tens a capacidade de estás a ver o filme e ler as legendas ao mesmo tempo. As legendas ainda são muito grandes, acontece essa cena. E estás ali 3 horas, acho que hoje em dia já não era possível, porque a tua atenção é muito mais desviada com TikToks, Instagrams. Sim, isso é uma etc. questão, não é? Eu acho que toda a indústria do cinema sofre disso, porque agora cada vez mais está na moda consumirmos conteúdos mais curtos, né? Reels e TikToks e isto e aquilo, shorts de 30 segundos. Portanto, até que ponto é que uma pessoa consegue estar 2 horas a ver um filme? Principalmente a malta mais jovem, acho que vai ser uma dificuldade da indústria cinematográfica. Tem que se adaptar. Ou não, que foi, por exemplo, o caso do Brutalista, o filme que eu fui ver agora, era um filme de 4 horas e tal. 4 horas? Mano, eu estava no cinema assim, quero-me ir embora, eu queria me ir embora, nunca me aconteceu uma cena assim num filme. Porra. Foi duro. Não recomendo o filme Brutalista, mas é isso. Então não gostaste mesmo? Não Não gostei foi mesmo. só não cumpriu as expectativas? Só não gostaste? Sim, aí não, nesse filme em particular não gostei mesmo. Não gostei da mensagem, não gostei. Ok. Ele faz um bom papel, não sei se para ganhar o Oscar, depende sempre da concorrência que nós temos no ano em que sai o filme. Uhum. Ele faz um bom papel, obviamente, mas não gostei do filme. Só aqui um à parte, e depois para continuar o raciocínio que eu estava a ter ainda sobre cinema, ver se eu não me esqueço. Mas falando do Brutalista muito rapidamente, e pergunto a ti, porque isto também é um dilema que eu queria saber a tua opinião. Basicamente, a mensagem final do filme é que não importa a viagem, importa o destino. Ou seja, o gajo era um arquiteto, ele teve uma vida de cão mesmo, uma vida mesmo muito difícil, onde algumas partes ele teve uma certa responsabilidade, de outras não, nem tanto, obviamente. Mas ele deixou cá uma obra, que é o brutalismo, que é um estilo de arquitetura que perdurou ao longo dos anos e é uma obra muito reconhecida. E a mensagem final do filme é exatamente essa, ou seja, não importa muito a viagem, importa é o destino, a obra que tu concluís e que deixas cá. Eu não concordo com essa mensagem e senti-me um bocado ludibriado ao fim de 4 horas e meia de filme, ou quase 5 horas de filme, ser essa a mensagem final, estás a ver? Que me queriam passar a mim e impingir a mim. Pois, estou a perceber. Eu responderia-te que não concordo a priori. Ou seja, eu acho que a viagem é mais importante que o destino. Pois. Mas há coisas a dizer também sobre o destino. Sim, eu acho que depende sempre do contexto, não é? Imagina, depende do que é que queres cá deixar para trás. Se queres deixar, nesse caso do arquiteto, se calhar um artista, eu considero arquitetos quase artistas. Não sei se já trabalharam com alguns arquitetos, alguns têm o síndrome de artista. Mas pronto, enfim.
hum, eu acho que uma pessoa assim mais criativa se calhar prefere deixar para trás uma obra que perdure do que propriamente aproveitar a jornada, entendes? Sim. Eu acho que isso se aplica com um músico, aplica-se com um escritor. Agora, pessoas normais como eu e tu, eu preferia se calhar aproveitar a viagem e tentar tentar experienciar a vida ao máximo do que deixar algo, Mas, porque eu em princípio já não vou deixar algo e estou ok com isso. sim. Mas Bem. eu acho que é um bocado, é uma mentira que contam em Então. filmes. Assim, eu acho que não são exclusivos, acho que são, podem ser e devem ser complementares. Sim, podes aproveitar os dois. Ou seja, aquela ideia que nós temos do Kurt Cobain todo lixado a fumar uma ganza e a escrever, tipo, isso para mim é uma mentira. Para mim, tipo, é possível seres o artista irreverente e que deixas cá uma obra gigante Se fosse só Ganza. e seres o pai de família. Estou a perceber, sim. Opa, eu acho que há exemplos de pessoas que fizeram isso e é possível. Não estou a dizer que tem que ser assim, estou a dizer é que Consegues é- me dar esse exemplo? de pessoas que. Consegue aproveitar os dois, sim. Diogo Pissarra, meu puto. Mas está a falar à escala internacional. É, pois. À escala internacional e assim grandalhões. Tipo, Não sei qual é que é o ponto que Justin Bieber está agora na vida dele. Mas não está muito bem. agora está fatel. Está meio estranho. Yeah. Ou seja, se calhar há uma tendência para essas pessoas mais criativas terem esse aspecto da vida mais desorganizado, como E a queiramos fama chamar. e tudo isso, acho que Sim, a fama rápida e assim. é complicado aproveitar a viagem quando és abalroado por essas coisas. Diria. Mas sei lá, por exemplo, há pouco tempo fui ver o Bruce Springsteen. Agarrei no meu pai, fomos de carro a Madrid e fui ver o Bruce Springsteen. Ele tem pai 75 anos, tem uma carreira de, sei lá, 40 anos ou assim. Ele deu 3 horas e tal de concerto, um homem de Uhum. 75 anos, um concerto incrível, e era a 4ª data em Madrid. Uhum. Ou seja, eu calculo que ele ao longo da carreira dele deve ter feito muitos excessos, mas deve ter feito alguma coisa bem para ter tanta longevidade. Não sei, opa, para mim parece-me um bocado a mentira daquele gênio criativo Não que sei. fica todo lixado e que isso é que é a visão positiva da cena. Pois eu não seria. Eu não acho que seja a visão positiva, mas acho que é a visão realista. Eu acho que a maioria acaba por, infelizmente, ingressar por esses caminhos. O Kurt Cobain é um exemplo, sei lá. Ou será que esses próprio caminhos é Justin que Bieber. nos chamam mais? Porque a gente gosta mais do bandido. Não me parece honestamente. Sei lá, não sei. Eu acho que a arte está diretamente relacionada ou a capacidade de criar arte está diretamente relacionada com aquilo que tu vives. Uhum. Eu acho que se tu vives uma vida muito pacata, muito serena, muito tranquila, vai ser mais difícil de teres a veia criativa. Pois não sei, é porque já vi muitos artistas e não são aqueles que eu aprecio à partida, mas já vi muitos artistas que realmente não escrevem sobre aquilo que vivem. Têm essa capacidade criativa de, não digo imaginar, mas digo beber cultura de outras maneiras, sem ter que viver a experiência e produzir essa arte. Por exemplo, no filme que eu agora também fui ver do Bob Dylan, o título chama-se A Complete Unknown, um completo desconhecido. Uhum. E a pergunta que surge no filme é exatamente essa: como é que ele criava aquelas músicas, aquelas letras, e eles nunca explicaram o que é que ele viveu antes. E ele próprio diz: toda a gente me pergunta como é que eu consegui escrever isto, e não há uma resposta, não há uma explicação. Pronto, é ótimo. Mas acho que infelizmente não é. Não é para a maioria dos não é a casos. maioria, e por isso é que talvez o brutalista. Porque eu acho que se eu tivesse que adivinhar, acho que a experiência da maioria dos artistas é essa. Acho que em períodos mais conturbados da vida é que eles conseguem produzir melhor, infelizmente. Eu diria que levam esses sentimentos, essas experiências ao exagero através da arte que produzem. Pois, Porque talvez. nós como mortais ou normais, como tu disseste há pouco, não temos esse sentido de criatividade. Mas tu certamente que as experiências que tu tiveste na tua vida conseguirias. Sim, eu não tenho a capacidade capacidade. artística de expressar esses sentimentos. Quem tem, às vezes até é um escape, não é? Pois. Tu falas do Kurt Cobain, é uma figura que eu gosto, porque eu gosto muito de Nirvana, e eu vi o documentário sobre a vida dele. E o Kurt Cobain teve uma vida também de cão, tipo esse do brutalista. E a música era um escape, era uma maneira dele pôr a capa fora tudo o que ele tinha vivido e tudo o que ele tinha sentido.
Eu acho que o Kurt Cobain, por mais incrível que fosse, se ele não tivesse vivido a vida que viveu, hoje não tínhamos Nirvana. Ou seja, o que eu quero dizer é, eu concordo contigo, eu acho que as coisas não são exclusivas e eu não estou aqui a tentar ser contraditório só por ser. Mas eu acho que a experiência do brutalista, ele talvez não te esteja a impingir nada. Ele talvez te esteja a mostrar que há muitas pessoas, ou muitos artistas, que é assim que se sentem. Pois, percebo. Entendes? Sim. Pois, mas apesar de se sentirem assim, poderiam. Não sei, fiquei duvidoso com a mensagem. Questionei porque é que eles queriam passar essa mensagem do destino e da viagem. Talvez, pronto, foi aquilo que eu disse, eles não estão a tentar convencer de nada, estão a tentar dizer, olha, há artistas que é assim que se sentem. Mas ele tinha alguma responsabilidade durante a viagem. Sim, mas eu acho que os artistas têm responsabilidade. Ou seja, o desfecho do Kurt Cobain é fixe, a gente ver a história dele e tal. Epá, mas ele tinha uma filha, não tinha? o desfecho não é fixe. Sim, mas pá, no sentido de artístico, o produto final que ficou. Mas ele tinha família, assim, não tinha? Tinha. É chato, pá, para a filha que ficou sem pai, ou filho. Pois. Pronto, mas isso é outra questão. Eu estava a falar, estávamos a falar, eu ia muito ao cinema, Uhum. e estava a dar o exemplo do Braveheart, que é o pai com 8 ou 9 anos, estava a ir sacar o Braveheart e a pescar as legendas em separado e depois a juntar para conseguir ver o filme. Espera, desculpa. O que é que com 8 ou 9 anos te levou a sacar o Braveheart? Yeah, eu não consigo explicar. Era isso que eu estava a tentar racionalizar Ok, agora. viste tipo naqueles filmes naqueles sites manhosos? Porque eu tenho uma tia que na altura tinha. Pois não sei se posso dizer isto aqui. Posso dizer isto aqui, não faz mal. Na altura ela arranjava muitos filmes, vou dizer assim. Pirateados. Uhum. E eu acho que foi o primeiro contacto que eu tive. Foi num conjunto de lista interminável desses filmes que ela trazia. Acho que foi o primeiro contacto que eu tive com o filme. E depois já tinha um computador na altura e fui tentar arranjar para ver melhor, ou porque pronto, os meus pais eram separados, não estava sempre cá nesta casa onde tinha o filme, fui tentar arranjar no computador, mas não consigo arranjar um motivo porque é que com 8 ou 9 anos fui ver um Braveheart. Se calhar gostaste do nome, não é? Eu ia tentar expor isso. O primeiro contacto que tiveste foi o nome, não é? Pois, ou se calhar tinha aquela ideia de quando era meio tipo dos guerreiros, aquilo é uma história durante a época medieval, onde a libertação é uma história de liberdade sobre a independência da Escócia, e eram guerreiros e sei lá, gostava disso. Pois. Mas eu ia tentar racionalizar, não do ponto de vista de eu com 8 ou 9 anos, porque aí eu não tinha capacidade de pensar porque é que eu estava a ver o filme, mas de agora eu acho que consigo formular o porquê. Uhum. E por algum motivo em particular, e é também por isso um dos motivos que estamos aqui a falar de cinema hoje, eu sempre tive algo a chamar-me, não sei o que é isso algo, mas algo a chamar-me para histórias, para padrões. Ok. E o Braveheart na minha vida em particular foi assim um dos primeiros, mas depois ao longo da minha vida foi sempre algo transversal. Eu sou um bocado viciado em ir descobrir histórias e reconhecer padrões. O que é que eu quero dizer com isto, reconhecer padrões? Hoje em dia estou a ver um filme ou uma série e é muito recorrente, e quem me conhece e vê comigo séries e filmes pode comprovar isto, é muito recorrente eu acertar o enredo. E eu acho que isso deve-se, como eu sou tão viciado nestas narrativas, começo a reconhecer padrões e sinais que, ok, já sei que é isto que o realizador ou o produtor está aqui a tentar demonstrar, e acerto muitas vezes o enredo. Mas isto para dizer, Ok. porque é que eu com 8 ou 9 anos estava a ver Braveheart, porque sou viciado, e isso foi uma coisa que me chamou desde puto, da mesma maneira que eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, não sei bem porquê, porque é que gostava de jogar a bola, Uhum. e também tinha esse chamamento, entre aspas, para ver filmes e histórias, porque quis sempre ir à procura dos gajos ou das gajas mais bravos que existiam nesta terra, em termos desses padrões de bem e mal, de correto e errado, de mensagens, significados. É muito engraçado porque nós somos pessoas muito diferentes mesmo. Nós somos muito amigos e somos pessoas muito diferentes, porque os filmes que eu mais gosto são os filmes onde eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer. Ou seja, são aqueles filmes onde existem aqueles plot twists do nada que me deixam. Santinho? Não estou a tossir.
E eu não gosto de tentar adivinhar o que é que vai acontecer no filme. Eu gosto de ser surpreendido. Pois, ok. Mas eu se calhar expressei mal, não sei se foi essa a mensagem que passou. Ou seja, eu também gosto dos plot twists e gosto de ser surpreendido. O que eu estou a dizer é que acho que o que me puxa para os filmes é os padrões de cada história que está a ser apresentada. E ao ver tantos, por ter esse chamamento de gostar tanto e ir à procura, desenvolvi esta skill, digamos, de reconhecimento de padrões. Ok. Ou seja, vou dar Sim, um mas- exemplo. Há muitos filmes diferentes, mas onde o padrão é o mesmo. Por exemplo, a história do Rei Leão é um padrão bem antigo, onde há um irmão que é invejoso, que é mau. Pronto, e essa história é transmitida de várias maneiras diferentes, Estou a perceber. em vários filmes diferentes. E tu depois estás a ver o Rei Leão e estás mais tarde, passado 10 anos, a ver outro filme, e o teu cérebro, inconscientemente, que é o que se passa no meu, acho eu, associa esse padrão dessa narrativa, que o Jordan Peterson chama de arquetipos. Ou archetypes, como é que isso se diz em português? Arquétipos. Arquétipos, exatamente, desculpa. E então gosto de ir reconhecer essas histórias que são fundamentais na nossa história e depois, pronto, isso leva-nos para outras coisas. Mas, Pá, mas eu sou completamente oposto. Existe um filme, olha, dos filmes que eu mais gosto. É um filme muito pouco conhecido, pelo menos nunca ouvi ninguém falar sobre ele. Que se chama Breakpoint. Já ouviste falar? eu acho que já vi esse filme. Fala-me sobre o filme que eu acho. É com a Scarlett Johansson. Ok. E é. Pá, se eu contar vou dar spoiler, né? Bora, dá. Malta, sem stress. vou. Está a gravar. Espera. Deixa isto passar mais uns segundinhos. Que é para ver se isto não faz aquela cena. Bem, malta, ocorreu aqui uns problemas técnicos. Já sabem que o nosso Setup é limitado. setup é muito precário. Mas por isso vão ver aí um cortezinho, mas está tudo bem. Tivemos de fazer o corte. Estavas a falar sobre Breakpoint, o filme estavas-me a contar. Sim, eu ia recomendar o Breakpoint. Não sei se é Breakpoint, se é Breaking Point. Acho que é Breakpoint. Porque Breakpoint é uma cena específica do Do ténis. ténis. É? Pronto, é isso. Deve ser isso. É Breakpoint. Ia dizer que nós somos diferentes por causa disso, porque eu gosto muito desse filme, porque acho que mostra uma realidade muito crua e que nem sempre. Porque nós estamos muito habituados a esses arquétipos onde o vilão se dá mal e o herói se dá bem, e eu acho que infelizmente a vida não é assim que funciona. Ok. Acho que more often than not o vilão safa-se. E esse filme acho que mostra isso. É uma realidade mais crua. Eu vou dar um bocadinho de spoiler. Portanto, era isso que eu estava a dizer antes do corte. Nesse filme existe um homem que é claramente o vilão da história, que faz tudo errado, faz tudo ao contrário, só pensa nele, é super egoísta e por mero acaso no final safa-se. Todas as pessoas que tentam fazer o correto ficam piores e ele, que só olha para o seu umbigo, safa-se. E não é que eu goste que o vilão se safe, não é isso, mas eu acho que isso é a realidade. Ok, percebo. E Mas portanto eu gosto de ver filmes que me mostram isso. eu gosto de ver todo o tipo de filmes que mostram isto e filmes que mostram o contrário, mas só para esclarecer, ou seja, não acho que os arquétipos tenham que ser sempre uma história de redenção e, ou seja, eu acho que pode ver o arquétipo da cena má, onde o vilão também pode sobressair. Mas eu considero que tanto pode dar para um lado ou para o outro. Nós é que fazemos nós é que temos a escolha. Para onde é que vai ser esse breakpoint? Para onde é que a bola, no caso do ténis em particular, do exemplo do ténis, se a bola estiver em cima da rede, para onde é que a bola pode cair? E eu acho que nós temos a escolha sobre isso. E curiosamente, estou a acabar agora de ver uma série que é This Is Us, e estou no último episódio mesmo, e no último episódio, ou perto do último, eles metem esta mensagem desta maneira, que é: nós temos tendência a, se estivermos a olhar para uma parede, já estou eu a pôr um exemplo misturado com aquilo que aprendi na série, mas pronto, se estivermos a olhar para um quadro que está numa parede, temos tendência a ver de uma determinada maneira. Se nos afastarmos, vamos ver de outra maneira. Dependendo do teu grau de análise, do teu ângulo de resolução,
vais ver de formas diferentes. E o que eles argumentam na série é quando tu dás esse passo atrás e tens um ângulo de resolução diferente, que vais conseguir ver as coisas positivas e ir de encontro ao que nós estávamos a falar. Eu também gosto de ver as partes más, e acho que a realidade é raw e é dura, até porque eu dentro de mim próprio, ou seja, eu acho que já disse esta frase em off em alguns dias, eu sou o pecador que eu conheço melhor, sou eu mesmo, percebes? Eu dentro de mim, né, dentro destas narrativas todas, eu muitas vezes sei que o mal, entre aspas, que tu queiras chamar, sobressai ao bem. Eu não tenho a visão naiva e ingênua de pensar que as coisas dão sempre a volta. Mas acho que se nós dermos um passo atrás de resolução, se nós olharmos para o abismo suficiente, que as coisas... podemos tirar um significado positivo das coisas. Mesmo até o último momento. E depois aí entra na visão mais cristã. Se a gente se arrepender no último segundo, será que vai para o céu? É uma cena cristã boa, é difícil de entender. Pois, segundo os cristãos, sim, né? É. Isso é fácil. Mas não sei se queres já passar para o nosso top 3. Queres dizer mais alguma cena ainda? Rebater aqui isto que eu disse foi um bocado não, foi muito confuso. Não vou falar. Acho que podemos deixar isso para um episódio em particular. Uhum. Mas sim, eu vejo que esses filmes mais padronizados são os que eu menos aprecio. Eu gosto de coisas confusas, gosto de coisas estranhas e coisas fora do comum. O meu top 3, e não é para eu não estou aqui a querer passar-me por alternativo e por intelectual que vê filmes que ninguém vê, não é nada disso. O síndrome, desculpa interromper, para mim que é o que eu chamo o síndrome de John Cena. Não sei se quem está em casa sabe que é o John Cena, mas é uma personagem muito conhecida do WWE, que era tipo mais mainstream, e a certa altura as pessoas não podem gostar dele porque é mainstream. Ou seja, sim, não é. Não sofres desse síndrome. Não, acho que não. Okay. Mas eu realmente gosto de filmes diferentes, gosto de filmes que a maioria não vê. E pronto, e nós somos diferentes aí, portanto o nosso top 3 iria ser muito diferente. Yeah. E é interessante passar desse top 3. Sem pensares muito, qual é que achas que seria o teu top 3? Assim, sabe, vou-te responder já. Braveheart, $1 Million Baby e La La Land. Foi os 3 primeiros que me vieram à cabeça. Sabes que eu faço esse jogo muitas vezes, que é, estamos assim no almoço ou estamos em casa e eu assim, diz uma palavra 3, 2, 1. E é tipo um jogo. Foi isto um bocado como fizeste agora. Yeah. E por isso eu devolvi-te a pergunta. Quais são os teus... Sem pensar 3? muito. Breakpoint, Interstellar e talvez Shutter Island. Shutter Island, ok, bom. Que não são propriamente não mainstream, ou seja, diria que tu não sofres desse síndrome de John Cena. E era isso que e voltando aqui um bocadinho atrás, é só isso que eu acrescentava, que eu tanto posso ver os filmes mais alternativos que 2 pessoas viram, como o filme mainstream, e vou avaliar o conteúdo daquele filme, percebes? Não, mas esta pergunta também é muito injusta. Porque Interstellar é um filme muito bom, mas eu não acho que seja uma grande obra cinematográfica. Como assim? Eu acho que é exatamente isso, é uma grande obra cinematográfica a nível de efeitos... Não, efeitos especiais sim, mas etc. ou seja, a narrativa não é incrível. Eu não acho. Eu não acho estonteante. Okay. É um filme que eu gosto muito, porque eu gosto muito de todo aquele ambiente de buracos negros, de física, de química, do que é que existe para além da Terra. Eu gosto muito desse ambiente e, portanto, o Interstellar, com todos os seus efeitos especiais, foi o filme que mais me permitiu viajar para esse mundo. Okay, mas não é, em termos de cinema, não é uma coisa que mais me interessa. Percebo. Há outros filmes com, se calhar, 1/3 das visualizações que eu acho muito mais interessantes de um ponto de vista de narrativa. Certo, mas então é importante fazermos uma distinção que eu queria até fazer ao início, mas depois acabei por me esquecer, que é nós diferenciarmos ou não isto que nós estamos a falar aqui do cinema, porque agora parece-me que estamos muito focados na parte da narrativa da história, que foi aquilo que eu também falei dos padrões, etc.
mas isto uma parte técnica da indústria cinematográfica. Pois, Dos exato. efeitos especiais, das trilhas sonoras, É mais por aí que eu gosto de Interstellar. Eu acho que é, pronto, eu disse que não era uma boa obra cinematográfica, mas é uma boa obra cinematográfica nesse quesito. Acho Na que não. produção. Ok. Na produção. Eu acho da narrativa também, mas isso podíamos estar aqui agora a debater e acho Bem, que não é mas muito interessante. Isso é uma questão de gosto, Ah, né? sim, Eu não, exato. não acho incrível, acho até meio que previsível. Portanto, se é previsível, eu não gosto muito. Achas Acho, o Interstellar previsível? eu acho que sim. Eu acho que é Eu acho previsível. que tipo, a tese deles Eu acho é que é. tipo é revolucionária. É tipo com o Achas? tempo, com as boundaries de tempo, acho que tipo não é muito comum. Isso não é revolucionário, não é? O que eu gosto do Interstellar é exatamente isso, que segue toda a teoria física que nós temos atualmente. Ou seja, todo o filme foi feito baseado na teoria da relatividade do Einstein. Portanto, tudo aquilo é teoricamente possível. E por isso é que eu gosto do filme. Portanto, eu não me surpreendi com nada, eu já sabia que aquilo era o que se teoriza que seja Mas o que possível. é que se teoriza relativamente e faz essa compatibilização com o filme? Aos, Se calhar eu não percebi. os wormholes, teoriza-se que seja possível. Eles atravessaram os buracos de minhoca, não é? Para chegar até onde chegaram. Tudo isso se teoriza que seja possível. A quinta dimensão do Tesseract teoriza-se que seja possível. Os buracos negros que... porque existe uma constante no universo que é nada se perde, Tudo se transforma. tudo se transforma. E os buracos negros através da radiação, que é a radiação de Hawking, porque assim nós não sabemos o que é que acontece quando uma pessoa entra no buraco, uma pessoa, qualquer coisa. O que é que se Não passa? estou-me a rir porque eu já sei o que é que quer dizer a seguir e vai ser bué melo, vai ser bué meloso. Pronto, Mas- ok. Nós não sabemos o que é que acontece quando um objeto entra num buraco negro, mas nós sabemos que nada no universo se perde, tudo se transforma. E a radiação de Hawking, que é a radiação que está presente, são aqueles discos luminosos presentes à volta dos buracos negros, é a matéria que sai do buraco negro, ou teoriza-se que seja. Consegue escapar? É isso? Pois, essa é a questão, nós não sabemos como, mas nós acreditamos, as Física. pessoas acreditam que aquela radiação é a matéria que é expelida do buraco negro. Só que entra de uma forma e sai de outra. Nós não sabemos bem como. Portanto, Ok. tudo aquilo é teoricamente possível. Sim. Portanto, daí eu- eu não achar a narrativa surpreendente. Certo, certo. E eu e gosto de aprender e interessa-me também por esses temas, mas era aí porque eu disse que calhar não tinha percebido onde é que a gente estava. Porque essa para mim não é a narrativa do Interstellar, mano. Então, qual é a narrativa do Interstellar? A narrativa do Interstellar, apesar de obviamente que o filme é sobre o que acabaste de falar, dos buracos negros, dessas teorias e fazer uma obra cinematográfica que relacione isso e que dê um aspecto visual a essas teorias, mas a narrativa é um pai que tenta desesperadamente voltar à filha porque se arrepende da decisão que fez. Mas isso não é surpreendente. Sim, não estou a dizer que é surpreendente. Estou a dizer é que é surpreendente. Depois, a parte que é surpreendente no filme é, não sei se te lembras em particular, quando ele está lá nessa dimensão, ele tem contacto com a filha no quarto, onde tudo começou o filme, e nós percebemos que o livro, quando cai, já foi ele que estava lá nessa dimensão. Ou seja, a mesma pessoa, quase como uma questão do multiverso, isso duas é- realidades e duas linhas temporais diferentes. Não, ou seja, não são duas linhas temporais diferentes, é a mesma Mesma linha linha temporal. temporal. Ou seja, a ideia é que o espaço e o tempo é uma coisa uniforme. Aliás, ou seja, não tem uma continuidade. Tudo existe ao mesmo tempo em todo o lado. Mas isso é um bocado revolucionário, ou não achas? Não, a segunda teoria da relatividade é assim que o tempo funciona. Ou seja, o tempo é uma dimensão. O tempo não é contínuo. Tudo existe em toda a hora e em todo lado. Sim, mas ou seja, no filme em particular, o momento onde o livro cai e tu te apercebes que era o pai, que estava a dizer para ele próprio para não abandonar a filha, tipo, isso para mim é surpreendente. E essa para mim é a Pois, narrativa do filme, para é mim não. junta essa parte física e essa parte teórica com a parte dramática de a escolha que tu poderias fazer ou não. Aliás, ali até pode questionar se ele tinha sequer escolha, não é isso que eu estou a querer dizer, Pois, não acho. Mas mas a pessoa que estava
naquela dimensão, tinha uma escolha que queria tomar, percebes? Com Uhum. base no conhecimento, ou seja, se fores acompanhando o filme, não estou a dizer que ele podia ter tido outra ação. Isso é o. Mas a escolha era óbvia ali, não é? Portanto, ele viu-se numa missão quase com chance zero de ser bem sucedida. Aliás, ele nessa altura estava no meio de um buraco negro, portanto ele assumiu Uhum. que estava morto. Ele consegue, através da permeabilidade do espaço-tempo, de ver a filha e de ver o passado. Claro que ele vai se arrepender, não é? Não há outra opção. Não sei, leva-nos outra vez para aquela questão do destino e da. Não, mas ele achou que estava morto. Ele achou que a missão tinha falhado, não é? Porque ele tinha-se mandado com a nave para o meio do buraco negro. Ele não sabia que as coisas tinham sido bem sucedidas depois. Sim, mas pronto, a ideia que eu fiquei do filme é que o love, o amor, era a barreira que transpunha essa linha temporal. Mas E o final do filme é ele a voltar a ter com a filha, já com ela velha, Mas isso é óbvio. não é? e a filha a saber, não, eu sabia que tu vinhas, porque tu prometeste. Não, Diane, Não sei. não acho uma narrativa surpreendente. Pronto, eu achei surpreendente o filme. Mas tu tinhas dito então Interstellar, Breakpoint, que é esse filme que ainda não vi, Pá, e sim, o outro era qual? Shutter Island. Mas Shutter Island. eu estou a ser injusto para tantos filmes. Há tantos filmes bons. Sim, ou seja, é uma pergunta que vale o que vale, e daí ser engraçado aquela questão dos 3, 2, 1, é os Night- primeiros que vierem à cabeça. Nightcrawler, Também é bom, eu já vi. Enemy. Já viste Enemy? Não? Sobre o quê? Enemy é um filme baseado num livro do José Saramago. E é com o Jake Gyllenhaal, que eu acho um ator incrível. Que eles, não é que eles são cegos, isso é outra coisa, não é? Não, isso é o ensaio sobre esse. Sim. Ensaio sobre esse cara. É sobre. O filme não se chama assim, mas veio daí. Veio do livro. Yeah. Sim, o livro do José Saramago é O Homem Duplicado Hum. e o filme chama-se Enemy. Pá, eu acho um filme incrível. E tu chegas ao final e é tipo, o que é que acabou de acontecer? Bem. Eu ainda hoje não sei o que é que se passou no filme. E eu adoro esse tipo de filmes. Eu adoro os filmes de. Eu acabo de ver o filme, eu vou pesquisar o que é que as pessoas acham que aconteceu. Mas eu diria que isso também me acontece, mas não diria que tinha só esse gosto em particular. É o gosto, é os filmes que eu mais gosto. Lá está. O Enemy é incrível. Spoiler, spoiler alert. Mas não achas que, imagina, agora, e a gente mais uma vez estamos só a mencionar a parte da narrativa e assim, mas há muitos e muitos aspectos que fazem tu gostares do filme. Por Claro. exemplo, uma das coisas que me fazem a mim mais gostar de um filme é a maneira como é representado, ou seja, os atores, ou a maneira como é realizado, também os realizadores, têm um papel importantíssimo a dizer e a transmitir depois como tu recebes o filme. Claro. Ou seja, se eu fosse ver o Braveheart em vez de ser com o Mel Gibson, se fosse com o Brad Pitt, sei lá, se calhar ia passar uma mensagem diferente. Claro. Sim. Tem que ser bons Ou atores. seja, há aqui vários aspectos que faz gostar do filme. E olha isto que me disseram no outro dia, num treino. Estávamos a falar sobre filmes e sobre séries e sobre livros. E disseram-me isto e realmente fez sentido para mim. Quando tu estás num filme, o realizador constringe-te de alguma forma a tua imaginação. Uhum. De um ponto de vista mais visual ou Certo. até de outros pontos de vista. E num livro isso já não acontece tanto. Ou seja, num livro abre-te ou seja, acho que o escritor também te constringe ali de alguma forma, né? Está-te a contar uma história, Uhum. mas não te constringe essa tua imaginação. Isso é Sim, uma é coisa verdade. que eu fico. É verdade. Pá, interessante, olha, um ponto de vista aqui interessante, Não acontece. porque eu há pouco tempo li eu quando leio, gosto mais de ler cenas que não sejam ficção. Uhum. Gosto de estar a aprender alguma skill, alguma coisa, porque para mim é duro estar a tarefa de ler para mim é dura, não tenho esse hábito, então forço-me a isso. Comparativamente a um filme que é algo de entretenimento e prazeroso. Então sempre que ia ler, tentava que fosse para aprender alguma coisa, alguma skill. Mas recentemente li O Príncipezinho, que é uma história de ficção, e fiquei agarrado à história, algo que já não me acontecia assim com um livro há muito tempo. E depois disso que me disseram no treino, relacionou-se e eu fiquei tipo, o que a pensar? Sim, um livro não tem tantas barreiras, né? Deixa-te viajar de uma forma diferente. Isto para ir ao encontro de dizer que num filme tens muitas coisas que te façam gostar do filme, não só a narrativa, não Sim, é? sim, sem dúvida. Por isso é que eu disse que o top 3 é muito injusto. Eu consigo te dar 10 top 3 diferentes, Não. dependendo do critério. Sim, sim, sim. Agora, e lembra-me agora do Enemy. Pá, o Enemy eu acho incrível. E o livro também é incrível, do José Saramago. Isso é sobre uma mulher? É uma mulher? Não, O Homem Duplicado? Não? É sobre
Como é que eu ia dizer sem. Também não quero dar muito spoiler. É sobre um homem que de um dia para o outro descobre que tem um doppelganger, um sósia. E depois as coisas ficam meio confusas. Quem é o verdadeiro, quem é que não é, quem é que. Pronto, quem é o dono da vida daquela personagem. É muito engraçado. E eu lembro-me que eu já vi o filme e li o livro. Eu tenho o livro do Saramago. Eu lembro-me que na primeira página do livro tem uma frase que eu gostei muito, que é chaos, eu vou dizer em português, o caos é uma ordem ainda por decifrar. O caos é uma ordem ainda por decifrar. Uau, José Saramago. isso é interessante. Eu assim, porra, este E livro é fantástico. E São dois conceitos. só li uma página e o livro é fantástico. São dois conceitos que eu adoro bastante, o caos e a ordem. O caos é uma ordem ainda por decifrar. José Saramago, não é minha. Sim, isso é fortíssimo. Se quiseres empreste o livro. Mas lá está, é ficção. Eu também não adoro ler ficção, mas como vi o filme e gostei tanto, e é um filme de Hollywood inspirado no José Saramago, que eu também gosto muito, assim pá, tenho que ler este livro. E li, e pronto, e gostei, mas gostei mais do filme. Isso é estranho dizer isso. A maior parte das pessoas diz sempre: o livro é sempre melhor. Essas são pessoas que sabem. São pessoas com o quê? Eu acho que isso as pessoas. Vai, não, esquece. Não vou dizer. Eu gostei mais do filme. Sim. Eu gostei mais do filme, gostei mais do ator. O ator é excelente, a direção é excelente, a escrita é excelente. E eles tiraram do livro do Saramago a melhor parte, que é a narrativa. Pronto. Pois não sei se gostava de perceber melhor. Concordas? O caos é uma ordem ainda por decifrar. Tinha que pensar muito mais sobre isso. Acho que é uma daquelas frases que nós podemos dizer que concordamos ou discordamos, mas não estamos bem a saber o que estamos a dizer. Mas à partida, olhando assim de fora, sem aprofundar o assunto, eu diria que sim. Com base nos dois conceitos que eu gosto bastante e que também já li algumas coisas sobre isso, sobre caos e sobre ordem. E diria que sim. Que as coisas são muito mais, em vez de haver esses dois polos opostos, onde está aqui o caos e aqui a ordem, que existe muito mais no meio. Yeah. E portanto diria que sim. Mas não sei se eu queria voltar atrás e tentar perceber melhor essa tua questão de ou seja, nós já falámos sobre isso, é apenas uma questão de gosto, de ser surpreendido por plot twist ou por... Mas eu fiquei aqui com uma dúvida. Tu gostas especificamente de filmes com o final aberto, digamos assim? Sim. Ok, estou a perceber. Mas não é tipo Inception. Eu acho que viste o Inception. Vi. É um final aberto muito Clichê. clichê. Yeah. Pois pá. Eu gosto de final aberto tipo Secret Window. Já viste? Com o Johnny Depp. Já vi de certeza, mas não... já vi o filme, de certeza absoluta, mas não me lembro do final. desfecho. Pronto. Eu gosto desse tipo de finais. De Enemy. Acho que o Enemy é o exemplo perfeito. Porque o Enemy, acho que foi... É que nem foi um plot twist. Foi tipo... Eu não percebi o filme. Eu não entendi o filme. E adorei. Eu gosto de filmes que eu não entendo. Mas, então, eu também gosto desses filmes que assim que o final tu ficas sem entender o filme. Mas a pergunta que eu te faria é, e corrige-me se eu estiver errado, mas porquê é que só gostas desses filmes? Não, é que eu só gosto desses sim, filmes. por isso é que eu já fiz esse disclaimer que se eu estivesse errado, porque eu sei que tu gostas de outro tipo de filmes, mas se calhar nesse teu top 3, Pois não sei. porquê é que só inclui esse tipo de filmes? Não sei. Ou seja, Não sei. e vou tentar fazer aqui um bocado de... Não é de advogado do diabo, é ao contrário do advogado do diabo. Isso pode dizer o que é o quê? Advogado... Tu é que sabes. Esse não precisa de advogados. Mas... Ou seja, da mesma maneira, se calhar eu no meu top 3 tenho só filmes que vão reconhecer esses padrões e tentar misturar esses arquétipos. Ou seja, esse meu gosto pessoal, esse meu chamamento que eu falei aqui no início do podcast, se calhar no meu top 3 só entra isso. Mas eu acho que consigo, se eu tivesse que explicar, conseguia explicar porquê. A pergunta que eu estou-te a fazer é: porquê é que para ti, se calhar porquê é que esse é o teu chamamento? De gostares de cenas que não tenham... Deixa-me pensar. Percebes a pergunta que eu estou a fazer? É difícil a pergunta, mas... É um bocado difícil. Então vou começar assim. Queres mais um tempo a pensar? Sim, Tranquilo. Vou começar se calhar por dizer porque é que eu acho que gosto desse tipo de
de arquétipos e porque é que esses são os filmes. Não estou a dizer que me marcam mais, porque eu tenho muitos filmes, se calhar, como esses que tu mencionaste, que não têm um final e também me marcam bastante. Mas eu acho, porque está relacionado com uma coisa desde pequeno que me disseram uma vez, que era tipo do bem e do mal, e está tudo relacionado com isso da moralidade. E depois desse chamamento que eu tenho através da arte, neste caso em particular do cinema, eu tenho literalmente esse chamamento. E não estou a dizer que isso está bem ou mal, eu estou a dizer que é o meu chamamento, percebes? De ir perceber esses padrões, perceber o bem e o mal, e claro que depois quanto mais vês sobre isso, percebes que o bem e o mal não são absolutos. Nós podemos sempre dizer que o bem prevalece sobre o mal, ou o contrário, mas não são duas coisas também absolutas. Mas é porque vem desde essa minha cena de criança de perceber o que é a moralidade. E depois isso está exposto, neste caso em particular, no cinema e nessas histórias que eu fui investigar. E se calhar é daí que eu meto, se calhar, o meu top 3 que começa histórias. Essa era assim a explicação. Agora, que pergunta que eu te faria é porque é que aquilo que é o teu chamamento é esse final não ser conclusivo, não ser em aberto. O que é que achas disso? Pois nós realmente somos muito diferentes. Eu também gosto desse tipo de filmes, não é que eu não gosto, mas não era algo que me chamaria. A moralidade de um assunto ou de um filme não era algo que me fazia. Ou seja, um filme não entraria no meu top por ser algo relevante nesse aspecto. Porque é que eu gosto daquele tipo de filmes? Eu diria que, eu não pensei muito sobre isto, mas eu diria que a vida é um caos também por decifrar ainda. Pelo menos a minha vida. A minha vida é um caos por decifrar e sempre foi. Desde que eu acho que tenho consciência de que existe. Sempre fui. Houve muito mais momentos da minha vida em que eu estava confuso do que. Eu sempre fui muito mais cheio de confusões do que cheio de certezas. E eu acho que a vida é um reflexo disso. E portanto, talvez os filmes que mais me chamem são esses. São filmes onde acaba e tu sentes que não acaba. Ou tu sentes que não existe uma resposta, não existe um herói do filme, não existe um final feliz. Porque eu acho isso um bocado utópico. Acho que a vida não é assim que funciona. Eu acho que esses filmes são o reflexo disso. São finais que não são finais. São filmes que não têm um término definido e deixa aberto a interpretação. Eu acho que isso é um reflexo do que nós vivemos no dia a dia. Eu acho que cada um é o herói da sua própria história e cada um é o vilão na história do outro. Portanto, com os mesmos estímulos tu podes ter interpretações diferentes. E isso reflete-se nesses filmes. Acho que está mais do que respondido. Uma resposta bem fixe. Pronto, mas foi a pensar agora. Não, mas é super interessante. Não pensei muito sobre isso. Este podcast surge mesmo para isso. Isso era uma conversa que nunca tínhamos tido mesmo fora daqui. Pois não. Mas achas que essa... Estou a tentar perceber-te, não é? Achas que esse sentimento vem desde também que eras miúdo ou não? Sim, essa confusão que tu sentiste também vem desde... Sim, desde que tenho consciência de que existe. Desde que tenho consciência que estou neste mundo e que estou presente, que penso o que é que estou aqui a fazer. E sempre tive muito mais perguntas do que respostas. Hoje inclusive, hoje em dia, tenho muito mais perguntas que respostas. E um filme onde há mais perguntas do que respostas é um filme que me atrai. Okay. Certo. Respondidíssimo. Não sei se queres deixar aqui alguma recomendação a quem te está a ver ou assim, de filmes. Já falámos aqui sobre vários, vocês podiam ir tirando assim, recomendações. É muito injusto para os outros filmes ou para as outras séries, porque eu comecei a ver uma série ontem, Severance. Nós falámos antes e acho que tu vais gostar também. Assim, eu só vi 2 episódios. Foi uma recomendação de uma amiga minha. E basicamente a sinopse é: existe uma empresa que é a Lumen que não sei se descobriu, se criou um processo que eles chamam de severance, que é basicamente o seguinte: a partir do momento em que tu entras nos escritórios da empresa, bem, não, calma, deixa-me Recapitula. é porque isto não é fácil de explicar.
Ou seja, as memórias que tu fabricas dentro das 8 horas na empresa, no local de trabalho, não saem cá para fora. E as memórias de lá fora não entram cá para dentro. Ok, já me falaram sobre isso também. Sim, Entendes? já me tinha falado sobre essa série agora. Deu para entender? Ou seja, imagina, eles entram no escritório da empresa, eles assumem somente as memórias do eu que trabalha naquela empresa. Quando saem do escritório para fora, eles não se lembram de nada do que é que fazem lá dentro. Ou seja, uma visão já tentando ver prós e contras. Basicamente a ideia utópica seria: não levas trabalho para casa e não levas os teus problemas de casa para o trabalho. Pois, qual é que eu acho que é o tema ali? Vais criar funcionários mais produtivos e famílias mais felizes, digamos assim. Pois, mas não, Supostamente. mas não sei, porque aquilo, eles vivem em constante conflito. Porque eles são 4 colegas de trabalho, eles não sabem nada Uns dos outros. sobre a vida deles lá fora. Deles próprios. Deles próprios. Sim, pois. Ou seja, eles não sabem se lá fora têm namorada, se têm filhos, se têm mulher. Mas eles têm consciência que não sabem. Eles têm consciência que não sabem. E eles têm consciência que existe. Eles fazem quase a distinção. É quase como se fossem 2 pessoas diferentes. Tanto que eles falam o meu eu lá de cima. Porque a empresa é subterrânea. Eles dizem o meu eu lá de cima se calhar tem namorada e eu não sei. O meu eu lá de cima se calhar tem filhos e eu não sei. Sim. Tens que continuar a ver para depois perceber Pá, qual é que é o desfecho ou não desfecho, não é? Eu acho o conceito muito giro. Muito fixe. E, pá, e isso cria várias questões, não é? Porque, pronto. Pá, não sei. Eu gostei muito. Também só comecei a ver agora, mas acho que é um conceito muito interessante. Sim, já me tinham falado dessa série. E estás a ver aonde? Qual é que é a plataforma? Apple TV. Não tenho, mas dá para ver na net ou assim. Deve dar. Acho que cria várias questões, né? Em termos. Houve. Também há uma parte dessa sociedade que é contra esse processo, acha que é errado, não é? Uhum. Porque aquilo é tipo um chip no cérebro, não sei o quê. Porque realmente são quase 2 pessoas diferentes, são 2 personalidades. Eles nem sabem porque é que estão a trabalhar lá. Tipo, eles acordam nos escritórios da empresa, eles nem se lembram que se candidataram àquela vaga. Pois, Porque as memórias são completamente apagadas. Sim, parece isso levanta várias questões mesmo. É continuares a ver e depois num episódio mais à frente vês. E depois tipo, Falamos eles tentam escapar. Há uma miúda. O filme não, a série começa com uma miúda nova naquele emprego. E ela tenta escapar porque vê, tipo, acorda no meio do nada, tipo, não há sol, não há nada, é tudo fechado. Acorda num emprego que ela não fazia ideia que existia. Ela tenta escapar da empresa e quando tenta escapar volta à consciência do seu eu que se candidatou. Depois tenta voltar. Depois quando está lá dentro tenta escapar outra vez. Pá, é muito engraçado. Te recomendo. Fica aí a Olha, recomendação. então vamos deixar aqui uma recomendação para acabar. Eu recomendo essa, Severance. Tu Opá, recomendas o quê? não consigo dizer só uma. Posso dizer aqui mais 2 ou 3 cenas? Podes dizer 2 ou 3. Dás-me permissão. Então vá, diz 3 que eu digo 3. Não, mas não é só sobre recomendação, era só sobre coisas ainda que eu queria dizer. Claro que sim. De recomendação também se calhar não consigo dizer só, mas pronto, para dizer o que eu queria dizer. Porque fiquei com a ideia que achaste que eu só gosto de finais felizes. E no top 3 que eu disse, do Million Dollar Baby, do Braveheart, não é propriamente um final feliz, apesar de ser clichê do ponto de vista, há uma história de redenção. No Million Dollar Baby nem tanto. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é, eu não acho que seja que o facto de ter uma resposta, que o filme te dá a resposta a ti. Eu acho que depois tu dentro de ti vais ter várias respostas e vais querer ou não compatibilizar essa resposta dentro de ti com o filme. Certo. E há muitas vezes eu consigo ou tento compatibilizar esses significados dos filmes com os meus, apesar do final ser feliz ou não ser feliz. E isso é uma visão um bocadinho diferente. Ou seja, o que eu estou a dizer é que eu não me importo que o filme tenha significado. Que é um bocado aquilo que estávamos a falar, do final ter significado ou não. Tanto gosto de um formato como de outro. Ok. Percebes? Certo. Recomendação. Pois, agora queria falar da série que eu estou a ver agora. Estou a acabar, mas
Olha, eu recomendo sem dúvida o Million Dollar Baby. Fala sobre, e vou dar já aqui um spoilerzinho, fala sobre a questão da eutanásia. E acho que é fixe, é um filme muito fixe de vermos. E ela ganhou a melhor atriz, portanto recomendo mesmo esse filme. Última recomendação, This Is Us, que é a série que eu estou a acabar de ver agora. E quando eu estava a pensar na minha recomendação, por isso é que eu me lembrei de falar sobre isto do significado, que é uma série muito fofinha, que à partida eu não ia gostar de ver. Eu sou mesmo esse tipo de pessoas que não vê aquelas séries xalala. 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 É aquele tipo de séries que tem bué significados escondidos. Não é escondidos, aliás, é o contrário de escondidos, é oferecidos. Uhum. Mas acabei por gostar bastante da série. Quase que pensa por ti, né? Sim, mas acabei por gostar bastante da série, não do ponto de vista aquilo tem este significado e é para me fazer pensar assim, mas porque eles ao transmitirem esse significado através de bué personagens e bué de personagens diferentes, na minha opinião conseguem tocar em vários tipos de personalidades diferentes. Ou seja, eu estou a ver a série, sei qual é que é a personagem que eu gosto mais e sei quais são os motivos, mas consigo facilmente perceber porque é que tu, ou porque é que outra pessoa que esteja a ver, se calhar gosta mais de outra personagem e não gosta tanto. Eles vão pescar numa paleta de cores a nível de personalidades ou de significados que vai cobrir um grande espectro daquilo que é o significado de ser humano. É um bocado esta visão que eu quero dizer. E eu acho que isso é tão válido como o filme ou a série que não quer apresentar um significado. Certo. Percebes o que eu estou a tentar dizer? Sim, perfeitamente. E eu não me tento fechar. Acho que eu ia gostar. Acho que toda a gente ia gostar, não é? É verdade. Da série que eu estou a falar. Sim. Não necessariamente, porque aquilo, por exemplo, depois de um ponto de vista de cinematografia, tu podias não gostar da maneira como estava feito ou assim. Ok, justo. Mas o que eu estou a tentar dizer é uma série tão fofinha, com significados tão fofinhos e que abrange um grande espectro, que acho que é muito fácil qualquer pessoa gostar por motivos diferentes. Certo. E depois eu acrescento só isso e vou-me dar a repetir que isso é tão válido como não queres passar com significado nenhum. Ok. O que eu estou a tentar dizer é que apesar do filme te dar uma resposta, não quer dizer que tu fiques cheio de certezas. Ok. Só te vai ajudar neste caos que tu falaste, e eu acho que ajuda mais do que estás a ver ainda mais caos. Mas isso é outra discussão. Pronto. Então deixava aí a recomendação Million Dollar Baby enquanto filme. Acho que é um filme que deviam ver, que é incrível e This não Is é Us. toda a gente que viu. E enquanto série, estou a acabar agora, This Is Us, uma série muito fofinha. Ok, eu deixava Enemy, deixava Breakpoint, filmes, série Severance também parece ser boa, mas só vi 2 episódios, portanto pode ser uma porcaria daqui para a frente, mas o conceito é interessante. E também deixava Attack on Titan de recomendação. Yeah. Foi o único anime que eu vi na vida. Eu achava que não gostava de anime e pá, é incrível, é uma obra incrível. Pois disso, nós falámos aqui sobre boas coisas de cinema e assim não falámos sobre anime. Isso é cinema também. Sim, exatamente, ou seja, é isso que eu estou a dizer. Mas eu sei que tu és um ávido consumidor de anime, eu não, mas Attack on Titan é incrível, incrível. Sim. E Quem não viu não sabe o que é que está a perder. Sim. E por acaso eu estou a preparar uma viagem. Ao Japão? O que é o Japão? É Japão em espanhol. Isso é funny, yeah. Eu acho graça como eles dizem em Japão. Japão? Japão. Talvez, quem sabe. Mas isto sobre anime. Eu vejo anime desde puto e continuo a ver e acho que é incrível. Attack on Titan em particular é também incrível. E queres aqui formular qual é que era a questão final da série? Ou achas... Por exemplo, aquilo tem tipo... Pá, não, isso estava para outro podcast, mas só aqui para resumir para a malta, para se alguém fica... Imagina alguém que está a ouvir, que é como tu, que nunca viu anime, porque eu não quero ser eu a dizer, porque, ou seja, visto que eu vejo esse tipo de conteúdo, não quero estar eu a dizer às pessoas, olha, vocês não viram, eu nunca vi anime na vida e até quando Titan é incrível. É das melhores obras cinematográficas da história do cinema. Se calhar não exagerava. Não, é muito, muito bom. É melhor. Eu acho incrível. Sim. Tudo, a escrita, o plot, tudo é incrível. O final é incrível. É muito, muito bom. E está no cinema agora o final, portanto. Os últimos 2 episódios são quase filmes, é aquilo, são episódios de 1 hora, estão agora no cinema. Yeah.
Mas o Attack on Titan é um exemplo também bom daquilo que eu estava a dizer. Ou seja, o filme não te dá uma resposta também, Uhum. mas está cheio de significado. Tipo, ou seja, as personagens Sim. estavam a fazer aquilo com intuitos específicos, à procura de um significado. Yeah. E aquilo que eu estou a tentar dizer é que nem sempre esse vazio de significado às vezes pode ser sinónimo de qualidade e de coisas positivas também para aprendermos, mas nem sempre é. Uma coisa que também tenha significado pode também não deve ser excluída a priori só por estar-te a passar uma mensagem. Não estou a dizer para adquirir esta mensagem, mas Não, eu não acho que excluo coisas que nos passam significado. Eu acho é que tendo a não consumir tanto, e a apreciar. a apreciar filmes onde o significado é muito padronizado. É muito, ou seja, O Rei Leão é um bom filme. Claro que é um bom filme. A narrativa é boa e é aplicada em vários filmes. Mas é muito previsível, não é? Toda a gente sabia que o Simba ia ser o herói da história. Toda a gente sabia que o Scar ia ser derrotado. Não é? Mas o que eu diria... E eu não acho é que a vida é assim. Sim, mas o que eu diria é que a vida pode ser assim. E tu disseste aí uma coisa interessante. Toda a gente sabia que o Simba ia ser o herói da história. Mas nem toda a gente sabe que pode ser o herói da própria história. E esses padrões dessas histórias, esses arquétipos que eu tenho estado aqui a falar, vêm representar isso, ou seja, mas do ponto de vista positivo da história, estás a perceber? Sim, eu percebo, mas eu não sei se devemos almejar tentar ser o herói da nossa história. Eu não sei se isso é sequer possível. Eu acho que tu, lá está, aos mesmos estímulos as pessoas têm reações diferentes e às vezes tu és o herói da tua história e o vilão da história do outro. Portanto, eu diria que até pode ser o herói e o vilão ao mesmo tempo. Há muito esses sentimentos. Mas, hoje temos aqui bué de voltas, meu. Acho que foi um episódio estranho, mas acho que fica aí as recomendações. vamos ver se... Mas acho que sim, acho que dá para ir. Que se lixe. Ficamos por aqui hoje? Acho que sim. Então bora. Tchau, malta. Vemos Tchau, no próximo malta. episódio. Até ao próximo. Na 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 na. Black hole, zet on a tree, black hole. Acordo, dream, black